Olá, gente! Hoje nós vamos dar início ao nosso segundo bimestre e iremos começar esse bimestre no capítulo 3 do livro de vocês. E esse primeiro capítulo do livro de vocês, ele fala das primeiras ideias evolucionistas. Então, o que é que fala mais ou menos esse capítulo? Ele tenta explicar algumas suposições, né? Algumas determinações daquela época e que algumas são aceitas hoje em dia, de como as espécies surgiram. Será que as espécies elas sempre foram do mesmo jeito? Será que as espécies sofreram evolução? Será que nós nos originamos de outras espécies ancestrais? Então, nesse capítulo, a gente vai ver algumas teorias, né, que os principais pesquisadores e cientistas relataram durante todos esses anos. Então, vamos lá. Introdução. A variedade de seres vivos em nosso planeta tem fascinado a humanidade ao longo da história. Observamos na natureza uma diversidade enorme de seres vivos, fungos, bactérias, protozoários, algas, plantas e animais. Como todos esses seres vivos diferentes teriam se originado? Então, essa é uma pergunta que os cientistas sempre se perguntaram e muitas pessoas se perguntam até hoje. Ao longo da história, muitos pesquisadores tentaram responder essa questão. Então, vamos ver o que é que alguns pensadores, algumas linhas de pesquisa, pensaram em relação a esse assunto. A primeira teoria foi a teoria do fixismo. O fixismo, ele diz que cada espécie teria surgido de maneira independente umas das outras e permaneceria sempre com as mesmas características, não existindo evolução. Então, o fixismo, ele acredita, os fixistas, eles acreditam que os seres, todos os seres que existem no planeta, eles não estão aqui por um processo de evolução. Eles sempre existiram desse jeito e sempre vão estar desse jeito. Não houve uma descendência de um ancestral comum. Existe também o criacionismo, que o criacionismo também está ligado ao fixismo, de que Deus criou todas as coisas, Deus criou todos os seres vivos, que os seres vivos eles não descenderam de outros seres vivos mais antigos, que já nasceram daquele jeito e que permanecem daquele jeito até hoje. Isso é o que o fixismo pensa. Os pensadores mais populares que estudaram isso e que difundiram o fixismo pelo mundo foi Linneu, que ele foi quem padronizou o nome científico e as categorias hierárquicas. O nome científico dos seres vivos, como vocês lembram, ele é em latim, ele é um nome duplo, a primeira letra do nome é escrita com letra maiúscula, e as categorias hierárquicas, que são espécie, gênero, família, ordem, classe, filho e reino. Isso foi Linneu que descobriu, que propôs, que mostrou isso à sociedade, e ele era um pensador, um cientista fixista. E Cuvier seria outro pensador, outro pesquisador da época que também acreditava no fixismo. Aí, logo em seguida, ainda no século XVIII, porque o fixismo também era no século XVIII, no século XVIII, o transformismo ele surgiu. O que é que ele queria dizer? Que assim como as características físicas e químicas da Terra mudaram ao longo do tempo, as espécies também se transformaram. Essas mudanças acontecem aos poucos e ao longo do tempo. No transformismo, alguns pesquisadores que participavam dessa teoria, eles eram geólogos. Então, eles estudavam o solo, a composição do solo, e eles descobriram que o solo ele apresentava sedimentos, os solos sedimentares, que apresentavam uma camada sobre a outra. E quando eles estavam estudando o solo e estudando os solos sedimentares, eles verificaram a presença de fósseis. Então, a partir disso, eles começaram a imaginar que os seres vivos, assim como a Terra, sofreram transformações. Só que na época eles não conseguiram provar isso, eles apenas criaram isso, essa teoria, mas não tiveram provas para mostrar à sociedade que aquilo ali de fato existia.
E o transformismo é uma transição entre o fixismo e o evolucionismo, que é o que a gente vai ver agora. O fixismo é que acredita que todos os seres vivos são desse jeito, sempre foram desse jeito e não se originaram de outros seres vivos. E o evolucionismo não, pensa diferente, que é o que a gente vai ver agora. Então, o transformismo, ele fez a ligação entre o fixismo e o evolucionismo. Pensadores não apresentaram nenhuma explicação satisfatória de como esse processo ocorreria, mas essa nova ideia se difundiu e influenciou o pensamento de muitos estudiosos como Lamarck e Darwin, que são cientistas evolucionistas, que a gente vai estudar agora. Então, o primeiro cientista evolucionista que vamos estudar é Lamarck. Lamarck, no século XIX, né, que é o período que a gente chama de lamarquismo, ele defendia que os seres vivos atuais teriam surgido a partir de outros seres vivos mais simples e teriam a tendência de se transformar gradualmente em outros cada vez mais complexos. Variação do meio ambiente leva o indivíduo a sentir a necessidade de se adaptar. Então, para Lamarck, os seres mais complexos, eles foram originados de seres mais simples. E que isso passava de geração para geração. E que essa adaptação, e que esses seres, né, que sobreviviam naquela época e passavam as características para as outras gerações, isso acontecia porque ele precisava se adaptar ao meio. Por uma questão de adaptação, de sobrevivência, eles sofreram essas alterações e foram transmitindo essas características para os descendentes. Então, a teoria da evolução elaborada por Lamarck, em 1809, evidencia dois princípios, a lei do uso e do desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos, que é o que eu vou falar com vocês agora. Então, o que é que Lamarck pensava em relação a essa questão da lei do uso e do desuso? Ele fez algumas observações e um dos primeiros estudos dele, né, observáveis, foi em relação à girafa. Ele dizia o seguinte, que a girafa antigamente tinha um pescoço pequeno e que o pescoço dela foi ficando grande porque ela usava o pescoço para se alimentar. Então, a copa das árvores, elas foram ficando cada vez mais altas e a girafa ela tinha que se esticar para pegar o alimento que estava numa parte mais alta e com isso o pescoço da girafa ficou maior. Essa questão do pescoço ter ficado maior é porque a girafa usou muito o pescoço. E isso foi transmitido de geração para geração. E isso era o que Lamarck explicava em relação a essa lei do uso e do desuso. Outro exemplo da lei do uso e do desuso é essa daqui, dessa ave aquática, que são as aves que a gente chama de pernaltas, que tem as pernas grandes. E ele dizia o seguinte, que essas aves, elas tinham as pernas grandes, por quê? Porque elas tinham que pegar sua presa dentro da água e não podiam molhar as penas. Então, elas entravam na água e ficavam se esticando, de forma que a perna dela foi ficando cada vez maior. Por quê? Porque ela fez o uso do corpo, ela se esticava para que a água não tocasse nas suas penas. Outro exemplo também, que Lamarck citou, é o tamanho da língua do tamanduá. Ele dizia o seguinte, que a língua do tamanduá ela é muito comprida porque o tamanduá ele ficou fazendo força, forçando a língua para pegar as formigas, né, que ficam lá embaixo do solo, e de tanto ele forçar a língua para pegar a formiga de formigueiros mais profundos, a língua dele começou a ficar maior e isso foi passado de geração para geração. Então, no lamarquismo, né, Lamarck, ele dizia que o uso fazia aquela característica aflorar e o desuso fazia aquela característica desaparecer. Então, isso é o que diz a lei do uso e do desuso. Outro exemplo também da lei do uso e do desuso são em relação à pata, às nadadeiras, né, de patos. Antigamente, os patos, eles viviam, né, no solo e algumas vezes ele entrava na água e ficava nadando. Então, a partir do momento que o pato ele nadava muito, as nadadeiras dele iam tendo outro formato, né? Porque quando a nadadeira ela apresenta essa pele aqui entre um dedo e outro, facilita o nado.
Então, o pato hoje em dia tem esse tipo de nadadeira, mas que um dia foi desse jeito. E isso era o que Lamarck explicava. Porém, essa mudança aconteceu ao longo de muitos anos e aconteceu devido ao uso excessivo do pato para nadar. Então, ele dizia que as características elas iam se modificando pelo uso e desuso. Então, o que é que Lamarck dizia? Lamarck dizia que devido às mudanças ambientais, havia uma nova necessidade de alguns seres vivos. E essa nova necessidade criou novos hábitos de vida. E esses hábitos, eles causaram mudanças no organismo. Essas mudanças que o organismo apresentava eram transmitidas para os descendentes e a adaptação da espécie ao longo das gerações. Ou seja, havia uma mudança ambiental, o animal tinha uma nova necessidade para sobreviver naquele local, então ele tinha que criar novos hábitos. Com a criação de novos hábitos, o organismo dele mudava, né? A lei do uso e do desuso. Isso era transmitido para gerações descendentes e isso aí fez com que as espécies elas mudassem ao longo do tempo de geração em geração. Então, o que é que Lamarck dizia? Que o uso fazia a parte do corpo se desenvolver e o desuso fazia a parte do corpo atrofiar. E tudo isso aqui acontecia por uma questão de sobrevivência. O ser vivo ele precisava sobreviver àquela mudança ambiental, aquele seu estilo de vida. Então, ele ia se adaptando, ele ia se transformando devido ao uso ou não uso de certa parte do seu corpo. Então, resumindo, o lamarquismo diz o seguinte: hoje sabemos que essa lei é apenas parcialmente correta, porque o ambiente só altera as características do organismo dentro de certos limites, que são determinados pela constituição genética do organismo. O uso e o desuso de órgãos e outras estruturas não alteram o DNA dos genes, que são transmitidos aos seus descendentes. O que é que isso quer dizer? Lamarck ele deu uma dica para alguns pesquisadores que a gente vai ver mais na frente, mas o que Lamarck falou foi aceito pela sociedade. Só que hoje em dia a gente sabe que essa lei ela é parcialmente correta. A lei do uso e do desuso realmente faz uma mudança no organismo, mas não necessariamente essa mudança ela vai passar de geração em geração. Por quê? Uma característica só passa de geração em geração se essa característica for alterada no DNA do indivíduo. Então, por exemplo, digamos que eu engravide. Aí eu quero que minha filha nasça morena. Aí eu vou ficar levando sol, levando sol, levando sol. Aí eu engravido, estou bem morena e continuo minha gravidez levando sol. Por eu ter levado sol, minha filha vai nascer morena? Não, porque nos meus genes eu não tenho a quantidade de melanina para ser morena. Então eu não posso transferir essa característica para o meu filho. Se eu quiser malhar, eu ficar bem malhadinha, né, toda bombadinha lá, aí significa dizer que minha filha vai nascer bombadinha porque eu estou bombadinha? Não. Então, certas características no indivíduo, ela mudava na pessoa, no animal, na planta, por uma questão de adaptação. Mas isso não era transmitido para outros descendentes. Só se a alteração fosse ocasionada no DNA, se houvesse uma mutação no DNA, aí sim essa característica ia passando de geração para geração. Como a mudança não acontecia, era pontual daquele organismo, não tinha como passar isso de geração para geração. Então, a lei do uso e do desuso que ele falou existe para algumas coisas, mas não para todas, e isso não é transmitido de geração para geração. Tá certo? Aí agora vamos falar do outro evolucionista, né, que é Darwin. Esse período dos estudos de Darwin, a gente chamou isso de darwinismo. O de Lamarck, lamarquismo, o de Darwin, darwinismo, que são os dois pesquisadores mais renomados, mais conhecidos da teoria da evolução. E vamos ver o que é que Darwin fez, né? Ele já foi um pouco mais ousado, já observou de uma forma diferente essa questão da evolução das espécies. Vamos ver o que é que ele fez. Então, Darwin, ele é conhecido como pai da teoria da evolução, é o autor do livro Origem das Espécies, um livro super famoso que foi publicado em 1859, onde ele defendeu a evolução através da seleção natural. Aí vou explicar para vocês, durante aí o restante da aula, o que é que seria isso.
Darwin, ele partiu para uma viagem que estava destinada a iniciar, talvez, a maior das revoluções no conceito da humanidade sobre si mesmo. Então, Darwin, ele fez uma viagem, que vocês vão ver como foi essa viagem, o que é que ele fez na viagem, e isso contribuiu muito para os estudos de onde nós viemos. A viagem acabou por reunir vários dados que acabariam por servir de suporte à sua teoria da origem das espécies. Então, os experimentos de Darwin, a coleta de Darwin, essa viagem que Darwin fez, foi uma contribuição gigante para a ciência, e ele conseguiu concluir que nós originamos de outras espécies e que isso foi um marco para a ciência, né? Porque ele teve provas, ele defendeu isso, e que essa evolução que aconteceu foi devido a uma seleção natural, que eu vou explicar para vocês o que é que seria isso. Então, Darwin, em 1831, aos 22 anos, ele partiu de um navio na Marinha Britânica, na Inglaterra, para uma viagem que duraria 5 anos, com o objetivo de estudar a costa da América do Sul, da Nova Zelândia e da Austrália. Então, aos 22 anos, em 1831, Darwin ele partiu de uma viagem na Inglaterra para fazer estudos, né? Ele queria estudar os seres vivos de várias partes do planeta para fazer um estudo, uma comparação, se os seres vivos eram parecidos, se os seres vivos que tem num canto existiam no outro. E isso foi bem importante. Então, o que aconteceu? Como foi essa viagem de Darwin? Darwin saiu aqui da Inglaterra e seguiu pelo Oceano Atlântico rumo ao sul, percorrendo a costa brasileira, uruguaia e argentina. Depois ele contornou o Estreito de Magalhães aqui, subiu pela costa sul-americana no Oceano Pacífico, visitou Galápagos, que é um conjunto de ilhas que fica aqui, seguindo aqui na lateral oeste do Equador, e de lá seguiu para Nova Zelândia, né? Então ele atravessou o Oceano Pacífico, chegou lá do outro lado, na Nova Zelândia, Austrália, e à sua volta ele passou pelo Oceano Índico, fez um contorno aqui pela África, voltou aqui para a costa da América do Sul e retornou para a Inglaterra. Nesse percurso, Darwin ele passou pela costa brasileira 2 vezes, tanto na ida como na volta. Aí o que é que aconteceu? Aqui, perto do Equador, nessa região aqui, tem a Ilha de Galápagos, que é um conjunto de ilhas localizado a cerca de 100 quilômetros da costa da América do Sul. É um conjunto de ilhas e ele passou por esse conjunto de ilhas e ele fez algumas observações, fez algumas coletas e observou os seres vivos que existiam aqui. Onde quer que o navio parasse, Darwin observava, desenhava e coletava muitas espécimes de seres vivos. Ele coletava rochas, fósseis, aves, insetos e também animais de grande porte, colocando em ação as suas habilidades de taxidermia. Então, Darwin foi um dos primeiros cientistas a empalhar animais. Não sei se vocês já viram em algum local um animal empalhado, né? Ele pega um animal e faz o seu trato, né, da taxidermia e coloca esse animal para exposição. Isso aqui são alguns desenhos, né, que Darwin fez, então ele era um bom desenhista também. Esses desenhos eram através da observação do que ele ia vendo. Ele descobriu inúmeras diferenças e semelhanças entre a fauna e a flora das ilhas e do continente. Então, como ele viajou o continente e também passou pelas ilhas, ele comparou os animais do continente, da ilha, fez seus registros durante essa viagem dele que durou cerca de 5 anos. O talento de Darwin para o desenho encantava as pessoas. Então aqui são outros tipos de seres vivos que ele desenhava. E a comparação entre os animais do passado e do presente levou Darwin a perguntar-se por que os fósseis dos animais gigantes haviam sido encontrados nos mesmos lugares onde hoje vivem os animais semelhantes a eles, porém menores. Então ele observou nessa viagem dele que existiam fósseis de animais gigantes
e que naquela região onde eram encontrados fósseis de animais gigantes, existiam animais muito semelhantes a esses animais gigantes, porém de porte menor. Isso tudo ele estava relatando na viagem. Aqui mais algumas fotos, né, de seres vivos que ele desenhava. E Darwin observou também que no mesmo tipo de animal apresentava variações em suas características de acordo com aquela região onde ele se encontrava. Uma ema encontrada no sul da Patagônia era um pouco diferente da ema encontrada no norte. Após retornar à Inglaterra, Darwin contribuiu com suas pesquisas, tentando responder às perguntas que ele gerou durante as observações. Por que existia o mesmo tipo de animal em regiões diferentes, mas eles apresentavam características diferentes? Por que os fósseis de animais gigantes foram encontrados em locais onde hoje em dia tem os animais com as mesmas características, porém eles menores? Então ele começou a fazer vários estudos e tentar descobrir as perguntas que ele foi fazendo para si mesmo durante a viagem. E que conclusões ele chegou? Após retornar à Inglaterra, ele contribuiu, né, com essas pesquisas e viu que existe uma variedade de características entre os indivíduos de uma população. As populações tendem a crescer em progressão geométrica, produzindo mais descendentes do que aqueles que acabaram de sobreviver. Ou seja, ele via que as populações elas cresciam muito, mas a quantidade de seres que chegavam numa fase mais adulta não estava compatível com a quantidade de seres que nasciam. Nasciam muitos seres, mas não chegavam na fase adulta. Em cada geração é eliminado um grande número de indivíduos através da luta pela sobrevivência que ocorre entre eles, devido à competição, à predação, ou seja, ele via que nascia uma grande quantidade de seres vivos, mas esses seres vivos não chegavam à fase adulta. Então, o que é que ele pensou? Que eles lutavam pela sobrevivência. Havia uma competição, havia a predação entre os animais, e isso fazia com que a quantidade de seres que chegassem na fase adulta fosse diferente da quantidade de seres que nasciam. Na luta pela sobrevivência, sobreviviam os que estivessem mais bem adaptados, ou seja, o que possuía características mais aptas, sendo o restante eliminado progressivamente. O que é que ele queria dizer com isso? Que durante essa competição, durante essa predação, alguns animais morriam. E eles morriam porque eles não eram tão aptos, eles não eram tão adaptados, tão rápidos para sobreviver naquele local. E com isso, existe uma seleção natural, processo que ocorre na natureza e através do qual os indivíduos mais bem adaptados a determinadas condições ambientais sobreviviam. Então, digamos que eu tenha duas raças de lobo que vivem em um ambiente aí de floresta. Então, eu tenho dois tipos de lobo que vivem na floresta. Se uma raça de lobo ela conseguir caçar mais, ela for mais rápida para caçar os animais, não tiver muitos animais que consigam predar ela porque ela é muito rápida, e a outra for mais lenta, a outra espécie demorar para caçar, o que é que vai acontecer? Essa espécie, por ela ser mais lenta, ela vai ser mais predada, e essa, por ser mais rápida, ela vai conseguir fugir e sobreviver. Então, o que é que vai acontecer? O número de seres desse animal que seja mais rápido vai sobreviver uma quantidade maior do que o que é mais lento. Então, o que é que vai acontecendo? Esse ser vivo que é mais lento, ele tende a diminuir a quantidade em relação ao que é mais rápido. Então, era isso que Darwin dizia, que a seleção natural, essa seleção que acontecia entre os animais mais aptos, os mais rápidos, os mais fortes, os mais robustos, faziam com que os seres que tinham aquele mesmo habitat, aquela mesma forma de vida, eles se alimentavam do mesmo animal, eles não sobrevivessem tanto como os que eram mais aptos. Então, havia uma seleção natural. Os mais lentos, os menos rápidos, eles morriam porque eram predados, pegavam doença nas competições entre eles, do que os animais mais rápidos.
Os indivíduos com características mais aptas vivem mais tempo e se reproduzem mais, transmitindo as características mais aptas à sua descendência, por reprodução diferencial. Então, o que é que acontecia? Os animais mais aptos, eles chegavam na fase adulta, geravam mais descendentes, que tinham as mesmas características, sobreviviam, geravam mais descendentes, e os fraquinhos não, os fraquinhos iam diminuindo, de forma que os mais aptos, eles lideravam o ambiente em relação aos mais lentos. Isso é o que a gente chama de seleção natural. Então, se os mais aptos, eles sobreviviam mais, essa característica era passada para gerações com uma maior intensidade. Então, os seres mais aptos, eles eram selecionados. Os seres menos aptos, eles tenderiam a desaparecer. Então, foi isso que Darwin falou, que os seres mais aptos, eles sobreviviam mais, consequentemente, cresciam e se reproduziam e geravam novos descendentes. E os mais fraquinhos, não. Como era uma quantidade menor, geravam uma menor quantidade de descendentes, que ia gerando uma menor quantidade de descendentes, porque eles não eram tão aptos quanto o seu rival. Aí aqui eu peguei esse exemplo aqui do livro de vocês, que diz assim: você pode observar na figura que a frequência de ratos de cor clara na população está aumentando ao longo das gerações e a de ratos de cor escura diminuindo. Isso está acontecendo porque nesse ambiente em particular as corujas se alimentam de ratos. Localizam com maior frequência os ratos de cor escura do que os ratos de cor clara, já que esses últimos, cuja cor se confunde com a cor do solo, ficam mais camuflados. Sob essas condições no futuro, a população poderá ser formada apenas por ratos de cor clara. Então, a coruja, ela caça ratos. Antigamente, a população de ratos era escura, era parecida com a de ratos de cor clara. Só que a coruja, ela enxerga melhor o rato de cor escura, então ela vai caçar mais os ratos de cor escura. E os de cor clara vão continuar lá se reproduzindo. Como há uma maior predação de ratos escuros, então eles vão se reproduzir menos e gerar menos descendentes do que os brancos que estão sobrevivendo, porque eles estão se camuflando em relação à cor do solo. Então vai chegar um tempo que os ratos de cor escura vão deixar de existir, porque as corujas estão predando só os ratos de cor escura. E os brancos estão ficando aí, criando vantagem, se reproduzindo muito e estão em uma maior quantidade em relação ao rato de cor escura. Isso é a questão de seleção natural. Os mais aptos, os que têm vantagem em relação aos outros, sobrevivem mais do que os que têm menos vantagens. Então, nesse caso aqui, para se camuflar, o rato, ele tem a cor clara, é uma vantagem para ele. Então, isso aqui é uma forma de seleção natural. Os mais aptos, eles estão sendo selecionados naturalmente, porque a coruja está se alimentando dos ratos pretos. E os brancos estão escapando e se reproduzindo e aumentando em quantidade em relação ao preto. Então, qual seria a explicação de Darwin em relação à girafa de Lamarck? Lamarck dizia que o pescoço da girafa cresceu porque ela teve que se adaptar ao ambiente, de forma que ela foi esticando o pescoço, que é a lei do uso e do desuso, e o pescoço dela, de tanto ela usar, de tanto usufruir do pescoço, ele ficou bem diferente. Ele aumentou de tamanho de tanto que ela forçou para cima. Então, em relação a Darwin, o que é que ele explicaria em relação ao pescoço da girafa? Que os ancestrais da girafa já apresentavam pequenas variações do comprimento do pescoço. Então, sempre existiu girafa de pescoço pequeno e sempre existiu girafa de pescoço grande. Aí, o que aconteceu? As de pescoço mais longo conseguiam seu alimento no alto das árvores, enquanto a vegetação rasteira entrou em escassez. Aí, o que é que aconteceu com as girafas de pescoço pequeno? Como elas não conseguiam se alimentar, elas morriam de fome. Aí, o que aconteceu? Como essas pequenas morreram de fome, só as de pescoço grande começaram a se reproduzir, então as girafas, elas tenderam a gerar descendentes do pescoço grande, porque o cruzamento era sempre de girafa do pescoço grande com girafa do pescoço grande. Então elas não poderiam originar indivíduos do pescoço pequeno. Então o processo se repetiu ao longo das gerações, sobrevivendo apenas os indivíduos que apresentavam o pescoço longo. Então, para Lamarck, ele disse que a girafa adquiriu o pescoço grande pela lei do uso e do desuso.
E isso foi passando de geração para geração. Para Darwin, não. Sempre existiu girafa de pescoço curto e pescoço longo, só que a de pescoço curto ela desapareceu porque as copas das árvores ficaram mais altas, elas não conseguiram se alimentar e morreram de fome. Consequentemente, as que sobreviveram tiveram o pescoço maior, então gerava descendentes com pescoço maior. Então, essa era a diferença de Lamarck e Darwin em relação à explicação do evolucionismo. Por que que seres evoluem dessa forma e por que que seres evoluem de outra forma? Um pensava de um jeito, lei do uso e desuso, e o outro pensava em relação à seleção natural. A natureza seleciona os mais aptos. É isso que diz a seleção natural. Embora tenha mostrado a existência das variações e sua importância para o processo evolutivo, Darwin não conseguiu explicar como essas variações surgiram e como eram transmitidas aos seus descendentes. Por quê? Porque na época ainda não se tinha o conhecimento de genética, de gene, não se conhecia essa questão da genética dos organismos, da transmissão das características. Então, Darwin, ele explicou essa questão da seleção natural, mas ele não sabia explicar como isso era passado para os seus descendentes. Somente com o advento da genética é que isso foi explicado, que as melhores coisas eram passadas de geração para geração, através da seleção natural, que Darwin já havia explicado. O surgimento dos estudos de Darwin foram bem antes do surgimento dos estudos de genética. Se fosse concomitante, né, se na época Darwin e a genética, os estudos acontecessem ao mesmo tempo, eles iam ligar uma coisa a outra, mas como aconteceram em épocas diferentes, não teve como fazer esse estudo interligado de Darwin, na época, né, Darwin, com os adventos da genética. Vamos fazer um resumo agora de Lamarck e Darwin para a gente finalizar a aula. Lamarck dizia assim, que o meio cria necessidade que induz as mudanças nos hábitos e nas formas do organismo, que é a lei do uso e do desuso. Já Darwin diz assim, o meio exerce uma seleção natural que favorece os indivíduos portadores das características mais apropriadas para um determinado ambiente. Os mais aptos, eles eram selecionados de forma natural pelo próprio ambiente. Lamarck, as novas características surgem pelo uso ou desuso de um órgão ou parte do corpo. Darwin dizia assim, nas populações existe variedade. Indivíduos com características que lhe oferecem vantagem, que é uma melhor adaptação, e outros não. Os mais adaptados, eles sobrevivem. As características adquiridas são transmitidas aos descendentes. Darwin dizia que os mais aptos vivem mais tempo, se reproduzem mais e, consequentemente, transmitem essas características para os seus descendentes. Lamarck dizia que tudo o que adquiria passava para os descendentes. Darwin não. Darwin disse que a seleção natural acontecia e os mais aptos, como se reproduziram mais, transmitiam essas características para os descendentes. Então, essa é a diferença de Darwin e de Lamarck. Os dois são evolucionistas, mas o modo de pensar da época era diferente, certo? Então, a aula de hoje está no capítulo 3 do livro de vocês. Vocês vão ler o capítulo, assistir essa aula, se preciso for, assistem novamente e responder a primeira atividade do segundo bimestre que eu vou passar para vocês. Lembrando, não deixem acumular as atividades. Assistam a aula em seguida, já faça a atividade, que a aula está fresquinha na cabeça. E vamos seguir esse nosso novo bimestre, né, segundo bimestre, de uma forma diferente. Isso eu falo para quem estava no segundo bimestre fazendo tudo muito atropelado, deixando acumular atividades, né? Vocês já pegaram o ritmo, né? Tiveram o primeiro bimestre para pegar o ritmo. Vamos seguir agora para o nosso segundo bimestre e façam a nossa primeira atividade. Bye, bye!